Vamos a mais uma live de leitura desse ano de 2025, agora nesse dia 22 de agosto, os capítulos 22 a 24, nesse dia 22 de agosto, os capítulos 22 a 24. Pegue a sua Bíblia, agora no livro de Jeremias, vamos ler a palavra de Deus. Assim diz, no capítulo 22, profecia nesse dia 22 de agosto. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assenta no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência e nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprides esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidade desabitada. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão seus cedros escolhidos e lançá-lo-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará e nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca lhe tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram, cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos com direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposento largos, ele abre janelas, e está forrada de cedro, e pintada de vermelhão. Reinarás tu, só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura, não há isto conhecer-me, diz o Senhor, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, irmã minha, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã e clama. Desde a Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz.
O vento apacentará todos os teus pastores e os teus namorados, não para o cativeiro, certamente. Então se confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó, tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada será quando te virem as dores, e ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria e te entregaria na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te dera a luz, para uma terra estranha, e que não nascestes, e ali morrereis, mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem a ela, não tornarão. É por este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio que ninguém se agrada? Porque razão foram arremessadas fora, e ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor: escreverei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitartes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Aleluia. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e a frutificarão e se multiplicarão. Aleluia. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem a uma delas faltará, diz o Senhor. Glória. O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitar seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Aleluia. Contra os falsos profetas, estamos no capítulo 23. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, e amo mesmo mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Os profetas de Samaria bem viam loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios,
e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer as lonas, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz paz. 3. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra a ouviu. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no seu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém, eu esconderia de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo. Uma pergunta: o que tem a palha com o trigo? Ou seja, quando ele já falando, o que tem o falso com a verdade? Entende? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando pois, te perguntar este povo ou qualquer profeta, o sacerdote dizendo, qual é o preço do Senhor? Então lhe dirás, vós. Qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro, e a cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor. Mas, porque dizeis, peso do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta expressão, peso do Senhor,
havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e a vossos pais tirarei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. 24. Capítulo 24. Mediante 2/6 de figos, o futuro do povo é revelado. Fez-me o Senhor ver, e vi 2/6 de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. 1/6 tinha figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro 6 tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos de bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, porque eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-lo-ei, e não o arrancarei. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o seu coração. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficarem nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que seja um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e aos seus pais. Então a gente finaliza aqui nessa leitura diária de 2025, no livro de Jeremias, esse dia 22 de agosto, no capítulo 23. E vamos prosseguir na leitura, tá bom? Esse dia 22 de agosto. Estamos no livro de Jeremias. Esta palavra, que seja uma palavra boa para você, que você reflita, não se rebele contra Deus. Se você é um desviado, volte para o Senhor, porque quando Ele tira a mão de uma nação, Ele tira a paz, Ele tira a misericórdia, Ele tira a bondade dEle, já era, irmão, não tem para onde correr. Você vai morrer da espada, da fome e da peste. Mas Deus está dando chance para você voltar hoje para o caminho dele, nesse dia 22 de agosto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.